Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eric aqui para mais um vídeo e vamos continuar falando sobre transformações termodinâmicas. Hoje a gente tem um problema aí, ok? Que vai trazer um pouquinho ali de conceito para a gente sobre o segundo princípio da termodinâmica, né? Vamos ler aí o problema e tentar entender o problema e resolvê-lo, claro, né? Então vamos lá. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único defeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Ok? Vou ler mais uma vez. É impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por que ele fala isso, pessoal? Porque a gente tem lá, né, quando a gente fala de uma máquina térmica, ok? A gente tem uma situação onde você tem uma fonte de calor, né, uma fonte quente, você tem um trabalho mecânico realizado e você tem perca de calor para uma fonte fria. Tá bem? Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, letra A, sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%? Não. O segundo princípio afirma que nenhuma máquina térmica pode ter rendimento de 100%, pois sempre há calor rejeitado para uma fonte fria. Mesmo em condições ideais, o ciclo de Carnot, pessoal, tá? Ele traz para a gente que o rendimento máximo depende da diferença de temperatura entre as fontes e nunca vai alcançar 100%. Tudo bem? Beleza? Que é exatamente o que está sendo afirmado no problema, né? Bom, show de bola. Item B. O item B diz o seguinte: qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Galera, eu sei que eu acabei de falar isso ali quando a gente leu o enunciado, mas é importante voltar e frisar um pouquinho isso daí, né? Então, olha só, eu preciso de duas fontes. Preciso de uma fonte quente, ok? Que é onde eu vou receber calor, ela fornece energia, e eu preciso de uma fonte fria. Essa fonte fria vai receber o calor que não foi convertido em trabalho. Tudo bem? Beleza? Então, eu preciso de duas. Então, galera, esses dois aqui, ó, estão fora de cogitação, beleza? A e B, não. C. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Mentira! Calor e trabalho são ambas formas de energia, ok? Que a gente pode medir tanto o calor ou o trabalho, a gente pode medir em calorias ou em joules. Deixa eu mudar a cor aqui, que fica melhor do que ficar usando a mesma cor do exercício, né? O trabalho pode ser medido em calorias ou em joules, beleza? E são homogêneos sim. O erro que a gente comete às vezes é associar a homogeneidade ao princípio que trata da irreversibilidade do processo, ok? Mas ambas são sim homogêneas, tá bom? Tanto calor como trabalho. Show! Então não pode ser esse cara aqui também. Vamos riscar ele. D. O D traz aí pra gente o seguinte: qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Sim, é o que a gente falou já duas vezes, né? Então, uma máquina térmica ela vai pegar calor de uma fonte quente, vai realizar um trabalho interno e vai liberar calor para uma fonte fria. Beleza? Esse é o funcionamento de uma máquina térmica. Então, a alternativa certa é a D. Pessoal, só por via das dúvidas mesmo, tá bom? A gente vai ler ali, aí a gente já sabe que a D é a correta. Então, vamos lá. Somente com uma fonte fria mantida sempre a 0 graus Celsius seria possível a uma certa máquina converter integralmente calor em trabalho.
Pessoal, mesmo com uma fonte fria a 0 graus Celsius, não é possível, ok? Não é possível converter todo o calor em trabalho. O princípio, ele é absoluto. Sempre haverá perda de calor, independente da temperatura da fonte fria. Sempre haverá perda de calor. Então aí também estaria errado, ok? Beleza, pessoal? Bom, espero ter ajudado vocês, tirado as dúvidas. Forte abraço. Fui!